Olá, boa tarde, meninas. Olá, Boa tarde. tudo bem? Novamente nós aqui com mais um podcast, Tá Tudo na Bíblia, com um cafezinho. Lu, novamente aqui com a gente, obrigada por estar aqui. E a nossa entrevistada de hoje é a Adriana Melo, não é? Eu. É Anselmo também. Adriana Melo, que Melo é do Anselmo, na verdade, é o Isso. sobrenome dele. Dri, seja muito bem-vinda, que Deus possa te usar hoje. Amém. Mas para a gente iniciar, faz uma breve apresentação. Bom, meu nome é Adriana, eu sou casada com o Anselmo, tenho uma filha chamada Amanda e atualmente eu sou uma missionária. E é justamente por isso que você está aqui, viu? Tô sabendo. Primeiro porque você é minha Porque- amiga. Ah, E depois, É. hoje, antes de vir pra cá, ela falou. Eu perguntei, né? Você imaginou viver isso tudo que a gente vai viver hoje? Ela com você, não. Deus São é os bom. desígnios Deus de é Deus, bom. né, na nossa vida. Sim, Deus é bom. E é interessante que, agora um pouquinho antes da gravação, eu estava até comentando com elas que qualquer dia a gente tem que fazer o nosso testemunho também, né, Lu? Sim. Eu sou convertida há pouco menos de 3 anos e no início eu fui discipulada pela Debs, né? Tem que sempre falar dela. Sim. E hoje, para mim, é um momento assim muito especial, porque quando ela teve que voltar para Atibaia, ela falou: Eu vou te deixar na mão de 2 grandes amigas. Olha, que Se eu responsabilidade. soubesse que ela ia falar isso, a gente tinha colocado aquela foto que foi num É café. É verdade. E que bom que vocês estão aqui. Mas Obrigada. explica pra gente, Dri, o que é ser missionário? Então, quando você falou o tema do podcast Tá Tudo na Bíblia, Isso. aí eu pensei, vou responder com a Bíblia. Por quê? O que é ser um missionário? Lá em Lucas 9, Jesus já estava dando várias instruções para os discípulos dele há algum tempo. E aí tem um momento em Lucas 9, 6, olha o que eles fizeram. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Então, ser um missionário, anunciar o evangelho, Propagar a palavra, né? propagar a palavra de Deus. Então, um dia, essa palavra, que na semana passada eu assisti o podcast, que também é um grande tesouro. É verdade. Então, esse tesouro é que você sai por aí compartilhando com as pessoas. É. E é isso que Deus tem feito comigo. Exatamente. Na verdade, tá tudo na Bíblia, né? Quando nós encontramos esse tesouro, é nosso dever passar isso pra frente, né? Não Exatamente. pode reter isso. Tem um versículo, né? Olha a minha Bíblia ambulante aqui. Sim, tem Mas, um Dri, versículo. explica pra Tem gente, assim, vários como é que você versículos, iniciou né? a sua caminhada? Você já foi logo começando sendo missionária? Você Sim. nasceu num berço cristão? Como é que foi Sim. isso? Eu, bem no início, né? Assim que eu nasci, meus pais eram recém-convertidos. A minha mãe, quando eu nasci, ela tinha 41 anos. E eu fui a última filha de 6. Família grande, Família, né? 3 homens, 3 mulheres. E aí eu nasci já num lar cristão. A caçulinha. A caçulinha, criada com todo mimo e amor, né? Minha mãe hoje está com 80 anos, meu pai já é falecido, está com o Senhor, eu creio. Amém. E aí, nessa fase de quando eu nasci, então eu fui apresentada a Deus. Naquele momento, meu pai entendeu que eu era de Jesus. Mas você faz isso pela fé Sim, e você sim. ora para que Deus, né, É cumpra a verdade. parte dele. Porque é algo individual também, Algo né? individual. E aí eu caminhei indo à É interessante igreja. você falar isso, né? Porque nós temos uma prática de apresentar os filhos ao Senhor quando eles nascem, igual no Antigo Testamento. Sim, sim. Que Jesus foi apresentado, No né? templo, Sim. né? Jesus, José e Maria foram até Jerusalém para apresentar Jesus ao Sim. sacerdote, né? Sansão, Samuel e tantos outros. Porque é um desejo dos pais que eles sejam consagrados ao Sim. Senhor, né? Pedindo que o Senhor os olhe com atenção, com cuidado. E aí começa a jornada dos pais de orar pelos filhos para que eles entreguem a vida Sim. deles ao Senhor, né? Verdadeiramente. Porque nem todo filho de peixe, peixinho é. É Exatamente. verdade. Bom- Se bom pudéssemos saber escolher, né? Sim. Mas é muito sem dúvida. importante essa bagagem, esse início. Eu percebo Sim, isso, né? sim. Eu falo que eu fui muito privilegiada, fui muito amada, bem cuidada, tive um pai muito, muito amoroso mesmo. E nesse momento bom, eu nasci e cresci até os
12, 13 anos frequentando uma igreja. Participando Então, ativamente. participando ativamente da igreja, de tudo que meus pais faziam. Só que na fase da adolescência, a mais desafiadora da vida, eu fui me afastando. E nessa caminhada de me afastar, eu engravidei Meu Deus. do namorado, na época da escola. E isso foi Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Muito jovem, né? Muito. E foi um dos momentos mais tristes da minha vida, assim, o momento mais difícil, porque eu não sabia o que fazer. Como que eu Adriana, sabia que eu ia... E você pode dizer assim que você conhecia Jesus, sabia, mas ele não era o Senhor da sua vida. Sim. Você não tinha aquele temor que te preservava de muitas coisas, né? Exatamente. Então, assim, eu sabia quem Jesus era, mas ele não controlava de fato. Não Eu não, interferia. eu não Não existia a permitia. obediência, Sim, né? não. Então era aquela situação de existia princípio e valor, Sim. porque a minha família sempre me Sim. ensinou. Mas nessa desviada, você dá também uma esfriada. Sim. E foi isso que aconteceu comigo. E os seus pais sabiam desse namoro? Como é que foi? Sabiam do namoro e na época de contar sobre a gravidez foi Meu a Deus. fase mais difícil. Assim, eu tive a ajuda da minha irmã, que com certeza vai assistir esse podcast, e a Sandra, que você conhece. Sim, sim. Então a Sandra foi a que me ajudou a contar pro meu pai. E aí teve um ponto, gente, que aí preciso enfatizar isso, da graça de Deus que vem através de um pai. Um pai de amor, porque meu pai Houve acolhimento. Meu pai virou para mim, ele simplesmente disse assim: "Bom, eu ia te dar um computador, mas agora eu vou te dar o berço". Meu Deus. E aí você não espera, você Meu espera uma Deus, bronca, é alguma verdade. coisa assim. Eu comecei a chorar muito. Sim. Foi um momento assim muito Muito marcante para difícil, mim. né? Mas eu vi a graça de Deus. Sim. E meu pai passou a cuidar de mim Que e, bênção, consequentemente, depois cuidou da minha filha, amou. A minha filha, ela é a mais, assim, que lembra o tom de pele do meu pai. Ele era mais moreno, ela Sim. é moreninha. Ela tem quantos miudinha. anos hoje? Ela tem 26 anos. Parecem duas irmãs, né? É, as pessoas se confundem às vezes. Mas que bom, né? Que bom. É uma história difícil, É. mas Deus é muito gracioso. Me lembro de nessa caminhada, tinha uma mulher na escola, ela era inspetora de alunos, o nome dela é Diná. A Diná era cristã. E naquela entrada na escola, quando você tá de barriga, a única de Porque você barriga ali. continuou estudando menina, grávida. uma Sim, menina. eu tava no ano da formatura. Uma criança. Eu fiz a formatura do grávida. nono ano agora, Sim, né? é. Que era a nossa oitava série. Sim. E aí eu entrava na escola e a Diná, essa inspetora, me olhava e ela me abençoava. Olha. Toda a vergonha que eu tinha, os olhares, a desaprovação, ela me olhava com amor. São os anjos que o Senhor manda, né? E só depois de muitos anos Que você associou. que eu associei, eu falei, ela era Deus ali pra mim. Ai, que O olhar lindo. de compaixão fez toda a diferença, né? Total. Sim. É uma delícia poder ver Sim. isso. É muito bom. Deus é muito bom. Sim. E aí depois, óbvio, né? Você continuou com o namorado? Por um bem pouco tempo. Ele era cristão? Não era cristão. Não era. E assim, em relação à igreja, assim, houve algum preconceito? Então, como eu já não estava Já mais não estava frequentando, frequentando. claro que tem um outro falatório, Sim, né? sim. É, a filha daquele senhor Porque que é existe uma cristão, cobrança muito você grande, né? espera, Eu sim. percebo isso. Hoje, espera. sendo efetivamente cristã, e ainda mais quando você publica, né? Porque eu Sim, publico todo dia sobre Jesus. Sim, Eu percebo que a cobrança ela é maior, né? sim. Mas o nosso foco tem que estar em Jesus, né? Amém. Não é porque a agradar os cobrança outros. por causa do conhecimento. E o conhecimento de Deus, ele nos traz temor. Exatamente. Né? Porque se eu o conheço, eu sei o que ele pensa sobre mim, o que ele deseja pra mim, o que ele espera pra mim, quando eu falo e não correspondo a isso tem que me entristecer. Sim. Então, antes verdade. dos outros me cobrarem, eu preciso me Sim. cobrar, não no sentido de ter que acertar sempre, mas na visão de que eu estou perdendo aquilo de melhor que o De meu melhor. pai tem pra Sim. mim. De agradar o Espírito Santo. Sim, Porque sem ele quer o dúvida. melhor pra mim. Porque, na verdade, pecar a gente continua pecando, né? Sim. Mas o que eu venho aprendendo nesses 3 anos de caminhada, nós ficamos constrangidas na hora. Sim. Nós sabemos, Sim. até por pequenos detalhes, de repente uma fala com alguém,
de uma forma errada, né? Sim, E aí aquilo já te constrange, mas você permanecer com aquele comportamento que é errado, você não Sim. consegue mais, né? exatamente. E você sentiu isso com a gravidez, com o nascimento da tua filha, que, não, agora realmente eu tenho que seguir o Senhor? Naquela época ainda não. Ainda não. Ainda não. Acho que eu tive um processo bem longo ainda de afastamento, de não entender. Então, Com quantos anos depois você voltou a sentir a Com- necessidade de buscar a Deus? então, aí entra um pouco mais na história que eu vivo hoje, tá? Acho que uma das coisas que vocês falaram é quando tudo mudou, né? O Então, momento tudo em que tem- tudo mudou. Tudo mudou algumas vezes. Então, teve uma virada de chave quando eu comecei, depois, claro, terminou esse namoro, aí eu fui criando a Amanda, estudando, arrumando alguma coisa de trabalho para fazer, que não era uma coisa fixa, porque eu era uma adolescente, Sim. Meu Deus, muito 16 novinha. anos, 17 anos, enfim. Aí eu cheguei a vender Natura, eu vendia uns folheados a ouro. Sim. A minha mãe falava, filha, para você comprar as coisinhas para você e para sua filha, claro, seu pai vai te ajudar, a gente vai te ajudar, mas se você quiser vender alguma coisa para você, ser mais independente. E eu sempre tive uma veinha meio empreendedora. Sim, Sim. sim. E aí falei, tá bom, mãe. Eu comecei a fazer umas coisas assim, até E importante porque para o seu crescimento não, também, e porque né? é pesado você com 14, 15 anos engravidar e trazer uma criança para dentro da casa dos seus pais. Sim. Como é que você, sabe? É Seus pais verdade. eles tinham outros planos para a vida deles. É verdade. E aí você traz uma criança. Sim, sim. Então eu me sentia esse peso da responsabilidade eu senti muito. Eu falei, puxa, eu dei uma bagunçada aqui na situação. Então agora eu preciso dar um jeito de pelo menos consertar. Sim, sim. Então essa foi a Diminuir ideia. os prejuízos, abre aspas, né? Isso, acho que era isso que eu pensava naquela época. Então, eu não pensava de verdade, sendo muito honesta, que eu não pensava em Deus. Ah, vou voltar a frequentar a igreja. Eu sabia que eu estava num caminho ruim. Você tinha essa mas consciência? Tinha. Porque esses dias eu tava até vendo um vídeo de um. Eu agora esqueci o nome dele. Ele até participou do podcast da Karina. Depois eu coloco aqui pro pessoal. E ele foi criado no berço cristão. Eu achei muito interessante que na adolescência ele desviou e ele usou a seguinte frase. Ele falou: quando a gente é criado no berço cristão, que a gente desvia na adolescência, o pecado não é tão gostoso como para uma pessoa do mundo. Certamente. Até pecar não é gostoso. Porque certamente. toda vez que eu pecava, vinha o temor. Eu Sim. continuava pecando, mas eu pensava, por que meu amigo usufrui Sim. tão bem disso e eu não? Sim, E eu E gosto você de tinha pensar- essa semente no seu Sim, coração, sim. né? E era Com cuidado, certeza. né? Sim. Cuidado. Eu me lembro daquele louvor que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, na presença de Deus em outro lugar, não sabe viver. Sim, não sabe. É bem. Porque aquele que já provou, conheceu, por mais que esteja distante, sabe que não tem nada que se compara àquilo Sim. que você já viveu, né? Sim. E aí vem a situação também desse Deus detalhista e cuidadoso, né? O Sim. quanto ele respeita, ele cuida Sim. e ele respeita o nosso momento, né? Sim, sim, verdade. E aí, por um período assim, fui vivendo, né, do jeito que eu estava explicando. E aí, eu já estava jovem, com 20 anos, trabalhava no shopping. Eu conheci o Anselmo, Que é o que é seu o meu atual marido. marido. Tive um namoro com ele assim, eu brinco com ele que ele nunca me pediu em namoro. A gente se conheceu e começou a namorar. E essa semana essa história completou Anselmo, 21 pede ela em anos. namoro quando ela chegar em casa hoje. A verdade é que eu olhei pra ele e falei assim: a gente tá namorando, Porque né? marcou. Porque você foi me buscar no trabalho, a gente tá, né, se gostando, tal, enfim. Ele já era cristão? E o Anselmo, ele foi jogador de futebol. Nessa passagem como jogador de futebol profissional, ele conheceu muita gente cristã, muita gente boa de Jesus, andou muito perto, mas também se afastou. Então estávamos, Anselmo e eu, na mesma situação. Ele conheceu Jesus, andou um pouquinho perto e se afastou. Eu também. A sementinha também já estava no coração dele. Exatamente. Então, essa ideia de que, bom, Jesus. Travou a garganta aqui. Jesus estava cercando vocês. Jesus estava cercando a gente o tempo, tempo todo. todo. Então, é maravilhoso poder pensar que ele nunca me abandonou. Era um plano, né? Era um plano. E aí, quando ele nos junta, de certa maneira, ele trata, porque o Anselmo tinha muita coisa,
para resolver com o Senhor, Sim. coisas profundas do coração dele. Eu também tinha, vindo com essa bagagem, essa Sim. história. Eu brinco com as pessoas, eu tenho 41 anos, mas parece que eu já vivi 80. Entendi. É tanta história Tanta para contar, história, que, né? assim, Foram intensos. não é? Sim. Então, E assim que vocês se conheceram, vocês já começaram a falar de Jesus? Como que foi esse processo? acho que demorou mais ou menos um ano. O Anselmo tinha uma postura um pouco difícil para alguém que queria levar a vida a sério. Uma mãe solteira e ele meio que queria viver uma vida de solteiro namorando. Entendi. E aí eu sofria muito com aquilo. Sim. Porque lembra, eu falei que eu tava assim, caminhando seriamente, assim, com uma De vida maneira responsável. Né? Eu pensava, bom, eu já tenho uma filha, eu acho que já falhei demais até aqui, agora eu quero acertar. Sim, sim. E aí, meio que ele queria viver a vida tranquilão. Sim. E eu olhava aquilo e falava, puxa, ou ele vem, leva a sério a história, ou a gente não vai conseguir dar certo. Sim, sim. Bom, entre o namoro, isso deve ter durado um ano e pouquinho, esse namoro, assim, de altos e baixos. E aí um dia eu tive uma conversa com ele, eu falei, acho que não vai dar mais certo, eu prefiro que a gente não namore mais, porque tá muito difícil pra mim. Eu quero levar a vida a sério e tal, mas isso Você queria não um tinha... posicionamento, né? Uma mas responsabilidade, não né? tinha Deus e nem Jesus na história, tá? Certo. Aí ele fala pra mim, eu tive pensando que só tem um jeito da minha vida mudar, da minha vida e da sua. Meu Deus. Aí eu falei, é mesmo? Você tem uma solução? E eu pensei, qual será? Porque ele falava cada uma, né? Aí assim, não, porque a gente precisava ir para uma igreja, a gente precisa de Deus. Glória a Deus. Aí Que foi lindo, muito né? surpreendente isso, foi muito, porque eu olhei Mas para eles ele. foram. Não, aí eu olhei para ele e falei, peraí, quem veio de igreja aqui, se alguém tem história com igreja, sou eu? Como é que você me fala isso? Que papo é esse de igreja? Sim, sim. Né? Aí ele virou pra mim, aí quando ele contou um pouco, falou, olha, fui jogador, tal, conheci muita gente cristã, muita gente séria que anda com Deus. E aí a gente percebe que a sementinha, Ela Sim. sempre fica no coração. E como você Sempre. é observado. Sim, Você é observado o olha a tempo fala todo, dele, não olha é? a fala dele. sim. Aí ele fala isso, eu falei, bom, então peraí. Lembrei de uma amiga. Eu tenho uma amiga que ela, inclusive, é irmã do nosso atual pastor lá na igreja. Ela foi minha amiga de escola. A Kátia? A Kátia, sim, com uma história muito parecida com a minha. Verdade. Olha. A Kátia também engravidou na adolescência Verdade. dela, tem uma história bem parecida. Então eu meio que me via um pouco na história dela. Sim. Liguei pra Kátia. Naquela época não tinha o WhatsApp, mas Sim, eu sim. telefonei porque a mãe dela vendia bolos. Sim. E todos os bolos de aniversário da minha filha era com ela que fazia. Sim. Então tinha o número da casa. Kátia, tudo bem? Deixa eu te falar. Bom, vou resumir, tá? Tô namorando um rapaz, minha história tá meio complicada e tal, mas ele falou um negócio hoje De ir que pra eu tô... igreja. Que Deus é a nossa solução. E aí eu lembrei de você. Como você vai numa igreja? O que você acha? Você acha que ele tá certo? Você acha que... Que dia que tem culto na sua igreja? Aí ela fez assim, fantástico. Amanhã é um culto dos jovens, noite do amigo. Meu Deus. Você é minha amiga? Vai amanhã. Era sexta para sábado isso. Falei, perfeito. Fomos os dois. Março de 2003. Não me recordo o dia exato, mas era um sábado, março de 2003, naquele templo menor da ICPG. Sentamos ali os dois, ouvimos o testemunho do pastor Leandro na época. E ele contava umas coisas que tudo tinha a ver. Você fala assim, meu Nossa. Deus, ele também andou um O pouco pastor Leandro. afastado. Exato. Ele também teve, né? Foi Exato. criado pelos avós, contou um pouco da história dele. O meu marido tem uma história muito forte com os avós dele. Meu marido ia ouvindo. É um Deus de detalhes, né? Tinha que ser Totalmente. aquele dia. Tava Totalmente. agendado. Não, e era o pastor da igreja. Tipo, não era uma pessoa Totalmente. qualquer. Ele ia se identificar com aquilo, né? Sim. E eu tinha mais uma particularidade, que era, eu sempre quis fazer uma tatuagem. E eu pensava assim, não, já engravidei. Já aprontei tudo. Meu pai não gostava de tatuagem. Entendi. Aí eu falei, por honra ao meu pai, eu não vou fazer, não. Porque aí já fui longe demais, deixa pra lá. Aí o pastor, enquanto falava, ele levantava o braço, contando história, eu via uma tatuagem nele. Só que no meu coração vinha assim, bom, se teve jeito pra ele com tatuagem, tudo isso que ele tá falando, tem jeito pra minha vida. Era isso. Sim. Na hora Deus vai falar com você, não tem, Sim, né? sim. E aí aquilo foi mexendo. Aí no final, ele deu 2 desafios.
Você que quer entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão, fica de pé, expressa isso. E você que já andou com Jesus, mas você tá longe dele e tal, fica de pé. Eu me lembro que eu e o Anselmo, a gente ficou de pé. Na pelo mesma desafio. hora? Na mesma hora. Meu Deus. Então, a gente foi batizado no mesmo dia, tudo junto, assim. Em 2003 foi o ano... Tudo em 2003? 2003 foi o ano que tudo deu uma virada, assim, Meu tudo mudou. Deus, que lindo. Foi um ano... E aí vocês casaram também em A gente casou em dezembro. 2003, aí os avós do Anselmo, porque ele tem uma história muito bonita com os avós. Um dia vocês chamam ele aqui, ele conta, sim, tá? sim. Ele tem uma história bem legal, ele falou, amor, eu queria casar, honrar meus avós, queria casar no dia que eles casaram. Eu falei, bom, legal, que dia que eles casaram? 31 de dezembro. Eu falei, amor... Quem casa em 31 de A gente dezembro? mora... Além dos seus avós. A gente mora numa cidade de praia, a cidade lotada, 31 de dezembro. Sim. Bom, a gente tem muitos amigos no cartório, a gente até tentou, mas naquele dia não Acho que não nem abre. abre, Não, não nem abre. abre. Não é. Fecha, tem Não, um recesso, imagina que né? absurdo isso, né? Gente, por favor, seu Davi abre o cartório pra gente. E aí, casamos dia 30 de dezembro de 2003. Que lindo. Uma história muito doida, porque aí não tinha grana pra lua de mel. Aí aqueles amigos discipuladores que estão andando com você, Sim. chegam Financiam. o pastor Aristides e a Dalva. Olha, nós estamos indo para um sítio do Dr. Esdras. Sim. Vocês querem ir com a gente? Aí eu pensei, a gente acabou de casar, né? Nossa lua de mel, pronto. Ele falou, olha, tem 3 casas na propriedade. Uma a gente deixa para vocês. Querem ir? Falei, agora, é claro. Aí a coisa mais fantástica que eu preciso contar, que a Dalva vai rir, é que eu levei um vestido lindo, vermelho, para passar o Réveillon no sítio. Choveu, fez muito frio e não rolou. Absurdo. Eu nunca usei o vestido vermelho. Eu lembro disso, eu falo, Dalva, que cabeça minha. Olha. Quem leva um vestido, vestido vermelho de pro festa? Sítio. Pro sítio, pro mato. Bom, agora eu tenho um pouco mais de noção. Dri, passaram-se alguns anos. Sim, Vocês jamais se afastaram do Senhor após graças isso. a Deus, pela misericórdia. E aí dele. veio um chamado específico para vocês dois. Sim. Que eu acho até importante frisar que foi para os dois, né? Sim. Porque uma vez casados, a Bíblia nos chama de um. Exatamente. Então, até nisso, a confirmação de Deus é precisa, né? Sim. Esse chamado missionário que você vai explicar, ele não poderia ser só seu ou só dele, porque Sim. inevitavelmente ia atingir um ao outro ali, não Sim, tem sim. como, E ele né? ocorreu ao mesmo tempo, né? Sim, Fala na pra mesma nós. fase. Bom, aí a gente pula 10 anos dessa história. Então, estávamos em 2003, Sim. aí nós vamos para 2013. E sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor e na cristã evangélica. A nossa história é lá. E deixa eu só abrir um parênteses, Dri, em relação a Amanda, né? Sim. Ela já foi apresentada também ao Senhor desde Sim, pequenininha. então, ela Os seus tinha pais quase tiveram um 7. papel fundamental também nisso, né? Sim, sem dúvida. Sempre ela entendia muita coisa, via a postura do meu pai, né? Sim. Ele não chegava a levá-la à igreja. Meu pai não levava. Mas ela ouvia o evangelho em casa, Sim, sabia, sim. né? Foi sempre muito amada e cuidada também. Mas quando a gente começou a ir para a igreja, ela foi e participava de tudo. Ela tinha 7 aninhos, né? Sim. Então, naquela época, a igreja tinha um grupo de crianças que dançavam, chamava Abba Company. O Felipe liderou Era o um líder, tempo, né? Sim, Sim. era um grupo de evangelismo. De evangelismo, e as criancinhas aprendiam a dançar e faziam apresentações, assim. Então, a Amanda participou. Que legal. Foi uma fase muito gostosa, assim, porque eu sinto o cuidado de Deus, porque ela foi cercada ali Sim, sim. de boas amizades, né? Sim. Graças a Deus ela também nunca se afastou, tá até hoje. A gente é membro junto da mesma igreja, né? Amanda mora em casa. Preciso ressaltar que desde o dia que o Anselmo conheceu a Amanda, ele amou a Amanda. Amou e cuidou até o fim, cuida até hoje, com muito zelo, sabe? Ele é um pai. Sim. A gente teve um momento muito legal da nossa história, que quando ela conheceu ele, começou a ter nele assim uma postura de homem e pai, ela ficava um pouco sem jeito, porque ela tem contato com o pai Sim, biológico sim, dela, sim. ama, ele tem mais filhos, enfim. A gente tem uma boa relação hoje, Sim. né? O que é Madura, muito né? importante, Sim, né? sim. E aí ela um dia olhou pro Anselmo,
que ela chamou ele de Anselmo por um bom tempo. Chamava ele, não chamava de tio nem nada assim, chamava de Anselmo. E aí chegou um dia que ela já estava mais madura, acho que ela devia ter uns 15, 16 anos. Num Dia dos Pais, muito marcante, toda a nossa família estava lá. Ela comprou um presente para ele bem significativo da Imaginário, chamou ele no quarto e falou para ele, falou: "Olha, uma vez eu falei para você que talvez eu não fosse te chamar de pai, porque eu ficava um pouco sem graça por causa do meu pai, ficava com medo do meu pai ficar E triste." confusa para a sim. idade dela Exatamente, também, porque né? ela tinha Tem que entender 5 isso. anos quando a gente Sim, conheceu sim, muito e novinha. 7 quando a gente começou a frequentar a igreja e Sim. tal. Aí, com essa idade, no Dia dos Pais, ela olhou para ele e falou: "A partir de hoje, eu vou te chamar de pai, Meu Deus, porque é o que lindo. você é para mim. Você é meu pai, eu te amo." Ó, já tô chorando, É. já. Eu choro sim, mas hoje eu tô um E é pouquinho mais lindo, firme. porque Que eu linda não sou a mãe história, né? falando da filha. Sim, Mas é lindo de verdade, assim, o tratamento do Anselmo com a Amanda e a Amanda com o Anselmo. sim, Porque às vezes o Anselmo podia ver a Amanda como filha, mas a Amanda poderia não vê-lo, mas é Sim. recíproco, Que sabe? coisa linda, né? Você vê a postura e o amor Sim. deles, né? É graça de eu Deus. acho lindo isso na Amanda, porque ela também ela não diminuiu um pai em detrimento do outro, ela tem dois sim, pais, ela honra os sabe? dois. Ela coisa ama os linda. dois, ela Honra os faz dois. homenagem aos dois. Sim, E eu vejo um fruto do espírito sim. nisso até, Ela né? tem 2 irmãs pequenas por parte do pai, que eu amo com todo amor, amo, cuido e discipulo. E as irmãs Que tão lindo. Levo loucas pra por igreja, ela, né? sim, Que levo pra igreja. linda. Então, é a minha parte, assim, eu sempre falo, a mãe delas uma vez falou pra mim: "Se as minhas filhas forem metade do que a sua filha é, Que coisa linda. eu já tô feliz." Meu Isso na formatura Deus. dela da faculdade. Que linda. E eu falei pra ela: "O que ela é graça de Deus. Se você deixar, a gente ensina sobre a graça de Deus para suas Que também. coisa linda. Fique à vontade." Ela é enfermeira. Durante a pandemia, a gente cuidou das meninas por muitos meses, para São que ela pudesse pequenininhas? trabalhar tranquila. Uma é bem pequena, a outra já tá com 10 anos. Que legal. Então é um privilégio para mim poder viver essa história. É pura graça e perdão de Deus. Recebi o perdão, então eu dou e vivo. É verdade. Porque ficar guardando para quê? Não, Pensa não. que você recebeu uma compaixão e um cuidado do seu pai e da sua Sim, mãe. sim. E hoje você tá dando essa mesma compaixão. Exatamente. Sim. E é importante a gente deixar bem frisado aqui a importância que foi esse acolhimento Sim. do pai e da mãe, que Sim. já eram cristãos, né? Muita Porque sabedoria, muita né? sabedoria. Essa questão do acolhimento, de não julgar. Sim. Olha, vamos diminuir os prejuízos. Sim, sim. Você vai continuar aqui, a gente vai continuar te amando. Sim. E até de ensinar a consequência, né? Você ia ganhar um computador. Uau! Sensacional. Uma pena. Agora você vai ganhar Sensacional. um berço. Ele Sim, já nunca começou a ganhei, te viu? ensinar Tive que a comprar. consequência, né? É verdade. Sim. Então, até isso eu achei assim sábio, né? Porque às vezes a gente fala, ai, tadinha, dá os dois, vai, dá o berço, não. porque a criança não vai dormir no chão. Não, mas eu não ia ter tempo de dá o usar. computador, né? Não dava Achei de tempo. extrema sabedoria mesmo, Sabedoria. né? Mas aí, como começou o chamado missionário? Bom, vamos lá. Aí nessa fase que, em 2013, que o Anselmo tem tido bons momentos com o Senhor, conhece amigos cristãos, assim, gente que ama Deus, que tem tido uma caminhada mais intensa com ele, acho que muito bem parecido com tudo que vocês têm vivido, assim, Sim, sim. eu amo o Senhor, eu preciso fazer mais pra ele. Sim, sim. Esse amigo olha pra ele e fala: "Anselmo, eu vejo em você mais do que um cristão comum na igreja, uma pessoa que vai lá, trabalha, volta e é um missionário, Mesmo sim, envolvido já, né? sim, Sempre ele era um foram, líder, sim. sempre foi envolvido em tudo, mas eu vejo um pouco mais em você. Você se formou em educação física, a nossa igreja é uma quadra. Poxa, você não acha que tem a ver fazer um trabalho aqui?" E o Anselmo volta pra casa com o coração explodindo. Meu Deus. Olha pra Era mim, tudo que ele queria ouvir, né? era tudo que ele queria ouvir, mas, né? É, E ninguém aí, tinha falado ainda. Mas eu acho interessante que as pessoas observam sempre, né? O Anselmo, ele nunca teve uma vida extremamente favorável sim, para falar, está tudo bem, só me falta servir a Jesus, sim, né? sim, sim, Então ele trocou de emprego várias vezes, sempre buscando. sim, O fazer a faculdade foi um esforço sim, e uma determinação gigante. sim, E mesmo com todas essas adversidades presentes, ele era um servo de Deus. O Anselmo sempre estava no meio, Independente das circunstâncias, né? independente da dificuldade. sim, sim. Ele era super envolvido, servo, trabalhador, disposto. E isso é o que chamava a atenção das pessoas. Falarem, esse Sim. menino tem uma paixão
diferente. Sim. Entendi. Eu acho que tem algo a mais aí. que a E gente foi aquele precisa primeiro entender. amor que tava durando, né? Sim, Era completamente. latente. Sim. E nessa fase, a gente morava numa casa ali na Vila Sônia e nós fazíamos umas festas para as crianças da rua, tanto no Natal quanto no Dia das Crianças, que tinham mais de 200 crianças na rua. A gente chegou um momento que o Já tava no banheiro coração de só vocês, tinha um né? banheiro na casa e ele não supria, porque a criança tá ali na festa, Sim, brincando na sim. rua, fala: "Tia, posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro?" A gente, nas próximas festas que aconteceram, a gente alugou um banheiro químico. Sim. Não tinha condições. Sim. Falei: "Amor, E não eu tem me mais." lembro que vocês faziam tudo toda hora, com o povo, Sim, assim, do sim. bairro. Então ela pedia, gente, vou fazer Dia das Crianças, arruma pipoca. Gente, tá E vocês frio, faziam algum arruma já trabalho de agasalho. evangelização com essas Fazia. crianças? Dessa Aproveitavam. forma, Sim, exatamente. e era por isso, e foi por isso que esse amigo olhou e viu que a gente então já Era era algo que já missionário. nascia no coração de vocês, né? Sim. Sim. Tanto que tinham as crianças, algumas muito carentes ao redor da casa, Sim. chegavam, tocavam a campainha. "Tia, eu vim aqui porque eu tô com dor de dente." E eu pensava: "Mas sua mãe não tá em casa?" "Ah, você sabe, né, tia? Minha mãe tem uns problemas. Às vezes a mãe é alcoólatra ou com Sim, problema sim. com drogas." E eu falava: "Bom, o que que eu dar?" Aí o que que eu podia dar? Pensava: "Meu Deus, se eu vou dar um remédio pra uma criança?" Era arriscado demais, Sim, muita né? responsabilidade. Aí eu comecei a fazer amizade então com as mães e tentar Sim, orientar. sim. Falar: "Olha." Então, de um jeito ou de outro, a coisa foi E as coisas ficando foram muito acontecendo, grande. né? De Sim, repente sim, já pedir ajuda sim. para um dentista. As coisas Nossa, apareciam, né? nem fala. É dentista, vários profissionais ajudando. Luciana, você tá vendo esse? Luciana, não é de agora. Não é de agora, mas calma. Você Eu tá me na minha lembro lista. até da Adriana falar assim, você acha que eu tô pedindo muito? Você lembra? Bom, eu fiquei com uma fama já, que eu sou uma pessoa que pede, então já Porque as tudo pessoas chegam e eu falo, Dri, isso é privilégio, você é Sim. acessível. É. É. As pessoas veem em você E a uma credibilidade, oportunidade, a Graças a Deus. transparência, Graças a né? Deus. Peço a Sim. Deus que nunca tire isso de mim, em nome Sim. dele. E aí Mas esse aí- amigo percebeu isso. Isso, e aí ele chega em casa super feliz, fala assim pra mim: "Amor, olha, eu tive uma conversa, tal, e o pastor também estava junto, ele testificou isso na minha vida e tal, e ele sentiu que eu devo me tornar então um missionário, um obreiro na igreja, tal, De tempo de integral. tempo integral." Falei: mas tá." E isso eu tô lá. E ela era minha funcionária, Funcionária da gente. Lucélia. Só um parênteses, É. eu, como assim? Como assim, obreiro integral? E aí eu falei: "Certo. E como que funciona isso? A igreja vai te dar um salário, não sei o quê?" "Não, amor, não é assim que as coisas funcionam." Por exemplo, eu passei em 2 concursos públicos, né? Então, para me chamar. Ele estava muito bem colocado num concurso em São Vicente e em Praia Grande. Sim, sim. Só aguardando a contemplação. Sim. Ele falou: "Eu não quero mais olhar o edital. Meu Não Deus. quero olhar para trás. Eu quero seguir." E eu falei: "Meu Deus, e o que que você acha disso?" Sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Eu falei: "Bom, eu tô um pouco surpresa, confesso, mas eu acho que entendo um pouco com o contexto de vida que a gente tem vivido." Nesse interim, a gente tinha acabado de mudar da casa da Vila Sônia para uma casa aqui, no Tude. Certo. E aí a única coisa que eu falei com o Senhor foi: "Senhor, não deixa a gente ser displicente com aquilo que o Senhor nos deu. Porque a gente acabou de comprar uma casa financiada. Sim, temos nossas Temos nossas responsabilidades, né? responsabilidades, então eu não quero fazer nada que envergonhe o teu nome. Sim. Então, que o Senhor nos ajude nisso." O financeiro sempre foi uma preocupação para mim, preciso dizer isso. Eu tinha eu acho que é uma insegurança financeira, o medo Sim. de passar dificuldade, de passar vergonha, Sim, de dever sim. para os outros. Sim. Então eu falava: bom, se eu trabalhava com financeiro, né? Sim. Eu era funcionária da Luz Cleide no financeiro. Eu falava: gente, Sim. se tem uma coisa que a gente tem que levar Sim. a sério é dinheiro. E é a muito gente passou importante. por tanta coisa juntas, né? E é muito importante esse equilíbrio da emoção e da razão mesmo, né? Em Exatamente. tudo na nossa vida, né? Sim, sim. E aí, nesse momento, ele virou pra mim e falou: bom, e aí eu pensei em conversar com a Amanda, porque se a gente decidir isso, se vocês estiverem em paz, eu não sei como vai ser a questão da faculdade dela, né? Porque como que a gente vai pagar? Meu Deus. E aí ele vai, chama a Amanda e tem a conversa, ela vira e fala: pai, olha, tem faculdade pública em Praia Grande, eu posso fazer faculdade pública. Olha, só para resumir a história, o Anselmo tem 2 faculdades, educação física e ele é formado em gestão portuária. Cursos inúmeros.
Ele é uma pessoa muito assim, no mercado de trabalho, ele tem muito capacitado. Sim, sim. Um Amanda bom currículo. Fez 2 faculdades também como ele. Olha, E aí eu vejo assim, Deus nunca desamparou. nunca. Ela sempre consegue bons empregos, É a entende? provisão, Então, né? é provisão de E Deus. eu Então, achei isso que não você falou uma faltou. palavra-chave também no sentido da paz, né? Sim. Porque quando vem um desafio para nós, que eu falo pro Felipe, é claro que a gente sente um frio na barriga. Sim, É cômodo você ficar naquela zona que você domina. sim. Então, quando vem um trabalho grande, um propósito grande, você sente um frio na barriga. Sim. E eu imagino que também era assim com Paulo, com Josué, com Moisés, Com tantas. Sim. todos, É né? verdade. Mas quando você tem paz no seu coração e direção clara de Deus falando, pode Sim. vir. Esse é um Eu tô termômetro falando ideal, pra né? A você paz. vir. Sim. E a decisão clara de Deus, né? O Sim. chamado claro, eu falo pro Felipe, isso é a coragem. Vem daí a Sim, coragem. sim, Você sim, fala, exatamente. Deus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei nem se eu vou dar conta disso que o senhor tá falando, mas se o senhor tá falando pra eu ir, Sim. eu vou, porque quem vai me capacitar, quem vai me suprir É o é Senhor. o Senhor, Sim. né? E quando a gente dá esse passo de fé, o mar se abre, né? Sim. Nossa, nem Vocês fala. oraram um Uma tempo? seara. Sim, Receberam a gente orou por confirmações? um Como foi esse tempo, processo? orou por um tempo, pediu conselhos de várias pessoas. A É Bíblia fala importante disso, né? isso, né? De você ir nas autoridades espirituais que Sim, nós sim. temos, E não né? foi nada A impensado, Bíblia eles fala deram da alguns multidão de passos, né, conselheiros, Dri? que é lá que habita a Sim. sabedoria. Então a gente precisa cumprir a Bíblia, né? Sim, E se sim. tem uma coisa que eu amo, é isso. Se eu tenho uma decisão importante para tomar, eu vou fazer perguntas. Às vezes, até a decisão pode nem ser aquela tão importante, Sim. mas se eu tiver um pouco insegura naquilo, falo, Perguntar, deixa né? eu conversar com essas pessoas e ver o que Sim, elas acham. sim, sim. Porque certamente você vai ter uma resposta melhor, uma outra visão E da tá na situação. Bíblia, né? Na Tá na multidão Bíblia, de então a gente precisa cumprir. conselheiros, Tá a tudo na sabedoria. Bíblia. Exatamente. Sim. E aí, nessa fase, acho que demorou uns 2 meses, tá? Para a decisão de fato ser tomada. Ele já sentia paz, porque Sim. eu dei a paz para ele, A Amanda. abençoei, a Amanda deu a paz. Então, para um pai, a maior, acho que a É a maior sua coisa que você pensa família. é, poxa, e o futuro dela? Porque são os maiores impactados também, Sim, né? sem dúvida. Sim. E aí o projeto lá na igreja com o esporte, que a igreja é uma quadra, e o projeto com o esporte iniciou em maio de 2013. Sim. E o Anselmo era o professor. A princípio, acho que ele tinha, nas primeiras semanas, 10, 12 aluninhos. Ele era Sim. o coordenador meio que geral do projeto, né? Sim, ele começou dando as aulas, Foi. né? Bem pouquinho, assim. E depois, o Senhor Começou foi em 2013, acrescentando. né? 2013. Ali também tinha jiu-jitsu na época, não tinha? Sim, Tinha. sim. Então, só abre outro parênteses. O meu filho fez jiu-jitsu nessa igreja Olha aí. É. com o marido da Ju Sim, e ele sempre orava antes, né? olha aí. Sempre, E eu na porque, arquibancada assim, ó. Sim, eu não sabia Nossa, disso. que oração é essa? Que coisa linda. sim. Olha. Porque começou um projeto missionário na nossa igreja, né? Voltado Sim. para os esportes. Então, tinham diversas modalidades. Os professores eram todos cristãos. Sim. E E era muito muito barato, capacitados. muito acessível. Muito. Então, Muito. tinham muitos Sim. alunos, né? E sempre a gente E esse envolvimento com o trazia a palavra. esporte é muito legal, né? Exatamente. E é uma coisa que na vida do meu marido estava um pouco É esquecida. sim, Porque, sim. veja, ele teve uma carreira, mas por muito jovem, acho que com 26 anos a carreira dele encerrou. Ele foi fazer outras coisas. A mãe Sim. dele teve um problema grave de saúde, ele não pôde mais continuar. E aí, pensa, para uma pessoa que sempre amou esporte, ele foi criado na Sim, base sim. do Santos. Sim, Jabaquara, Portuguesa Santista. Então ele amava esporte. sim. De repente ele estava fora de tudo. sim. E aí ele começa aqui e o trabalho aqui era totalmente missionário, porque evangelizava as crianças, Nossa. ensinava a palavra. E aí, onde que entra a Adriana nessa história? Só para vocês entenderem. A Adriana entra e Adriana- fala pra mim, É. Lucy. Falei, Lucicleide, eu vejo a alegria que meu marido tá chegando em casa. Olha. Ele tem um brilho nos olhos e eu tava vivendo, Ele eu se encontrou, né? particularmente, uma fase muito difícil com Deus. A igreja, amigos próximos não notavam muito. Porque eu brinco que eu tenho dentes grandes, então eu tô sempre rindo, não cabe na boca. Aí as Mas, pessoas às acham vezes, que o tá tudo sorriso bem, não né? É só porque tá tudo bem. É porque o dente não cabe na boca. Né? E aí eu falei, eu não tô legal. Tem alguma coisa que não tá bem. E eu vi a alegria do Anselmo e sentia que eu não tava muito completa Sim, no que eu tava sim, vivendo. sim. Você queria viver aquilo. E eu queria viver aquela experiência com ele.
eu peço demissão, falo, olha, eu Me lembro preciso... muito de você falar, Lucy, eu sei o que eu faço aqui na loja. Ela era meu olho, meu braço, minha mão, tudo, porque as crianças eram pequenas. E eu estava até na construtora já nessa época, Sim. que eu sou engenheira civil, e eu tinha a Adriana comigo, voltei para minha área. E ela falou, Lucy, o Anselmo tem um chamado missionário, o coração dele está queimando e eu quero muito viver isso com ele. Exatamente. Me lembro que eu virei para ela e disse, eu não posso te negar isso. Exatamente. Glória a Deus, tô aqui. Mais uma confirmação. mais Sim, uma eu confirmação, senti sim, na hora Deus falando, você não tem como segurar aquilo que eu já liberei. Ai, que coisa E linda, eu falei pra você, né? né? Eu falei, Dri, eu não posso te negar isso, não vou te negar Sim. isso. Me dá algum tempo pra eu me desvincular da construtora Sim. e eu volto aqui pro E escritório, foi muito né? difícil, porque a Luz Cleide é uma pessoa que eu amo. E como que eu vou simplesmente, com essa história, bagunço a vida dela? Você tá entendendo? Sim. É muito Mas difícil, é aquilo, é lidar com a verdade, Sim, né? Sempre. sim. E o foco era agradar e obedecer a Jesus, né? Exatamente. Eu jamais podia segurar Você isso, vê né? que você já estava sentindo, né? Que tinha Sim, alguma coisa que não sim. tava, né? Exatamente. Aí naquela época, havia um projeto missionário aqui para o Brasil, e eu pensava, eu acho que eu não vou usar mais essa área de administração e finanças, nada a ver. Agora eu vou para a quadra e as criancinhas que meu marido cuidar ali, eu vou fazer aniversariantes do mês, eu vou cuidar das crianças e tal. Enfim, eu vou interagir com elas. Hashtag. Aí Deus Que fala bom. assim, não, vai acontecer. Sim. Copa do Mundo em 2014, 2016 Olimpíadas, e é você a pessoa escolhida que vai cuidar dos recursos financeiros Meu Deus. para De isso tudo. Você acontecer. percebe Deus escrevendo Tudo. essa história? Meu Deus. Porque você E- veio trabalhar na Pra aprender, administração. pra aprender. Então, ela estava super bem, É uma bem loucura locada na no vida. salão de Ele é beleza. muito detalhista. E ela virou pra mim e falou: eu amo trabalhar no salão de beleza, mas o horário é muito extenso, eu não consigo participar das programações da igreja. Exatamente. E eu tava grávida da Júlia, a Júlia ia nascer. Eu falei: você não quer vir trabalhar comigo? Pensando, estou ajudando a Adriana. Sim. Sim. Porque ela precisa de um horário comercial. E ela topou na hora. Sim. E aí depois eu fui pra construtora e ela me chama: eu preciso ouvir um chamado. Sim. E foi importante E foi. esse tempo que você Foi um trabalhou ali. Te aprendizado, trouxe né, Dri? experiência para essa situação, né? Gente, o que eu aprendi com ela, tudo que eu aprendi com ela, eu usei lá. Olha Era impressionante. só. Ai, Deus é maravilhoso. Era impressionante. Ele Você Você cuida. vê, né, a história. É. Cris, assim, Não, e são peças que você. Deve ser muito assim, no fim da nossa vida, a gente escreveu um livro, né? Sim. De todos esses detalhes. Sim, Tudo, sim, porque sim. até esse momento que eu vivi na construtora, pra mim foi maravilhoso. Sim. E eu colho frutos desses 2 anos de volta à minha área até hoje. Então, Deus não me desamparou para cuidar da Adriana. Deus cuidou de nós duas Ele ao aproveita mesmo todas as tempo. circunstâncias, né? Sim, É grandioso sim, sim. demais. Não, é maravilhoso. E aí, durante esse tempo do projeto, Copa do Mundo, Olimpíadas, recursos financeiros chegaram ao Brasil, porque a organização que eu estava atuando, fazendo parte, uma organização missionária Sim. internacional, e os recursos chegavam de verdade. Eu vi as coisas acontecerem. Acontecendo, né? E assim, para o evangelismo do nosso povo. Meu Deus, que coisa Durante linda. toda a Copa do Mundo. Pra você ter uma ideia, televisões como essa foram compradas do jeito que tá aqui assim. Sim, sim. Elas eram Foi instaladas essa nas situação praças. que trouxe a Debs e o Rony para o Brasil. Exatamente, que eles legal. eram de Londres. Sim. Elas eram instaladas nas praças e as pessoas assistiram aos jogos da Copa do Mundo e eram evangelizadas. Elas ouviam de Jesus nas praças. Que coisa linda. E aí eu olhava aquilo tudo e eu pensava, nossa, essa TV foi com recurso que eu recebi aqui, ajudei, organizei. Porque na missão, a gente não faz muita ideia. Às vezes você faz ideia que um missionário é só aquele que... Que deixa eu prega a abrir- palavra Deixa eu abrir a puramente, Bíblia aqui sim. e falar com você sobre Jesus. Não, é Sim, muito além disso, né? mas tem uma parte por trás. Tem uma infraestrutura, por isso da Sim. importância da capacitação dos cristãos. que é tão importante quanto. Sim, Eu sim. penso assim que até mais, Sim. mais no sentido assim de virantes. Sim, Porque pensa que o campo missionário, a gente escuta cada história, ele precisa de Sim. um engenheiro lá. sim. Ele precisa de um arquiteto, ele De precisa um de um médico. médico, de um É dentista, de um verdade. administrador. É uma né? delícia pensar que antes de qualquer coisa, você é um cristão. Sim. E se você for um cristão profissional, você
não seja, eu e o Anselmo, a gente sempre ensina para os jovens, né? Mais jovens falam, olha, não seja um profissional cristão. Seja um cristão profissional. Porque aí o seu testemunho diante de Deus tá primeiro. É verdade. Sabe? Se vieram te pedir para mentir, olha, será que dá para você fazer assim? Olha, meu Deus não vai se agradar se eu fizer verdade. assim. Então, na Bíblia a gente tem vários exemplos disso, de pessoas que tiveram uma postura diante da sociedade da época e tiveram assim, não o seu nome honrado, mas o nome de Deus foi honrado. É verdade. E eu me lembrei de um versículo. Dá muito para fazer isso. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Exatamente. E eu lembro que a gente passou por tanta dificuldade financeira na empresa. Sim. E você foi fiel no pouco. Amém. E Deus te colocou fiel no muito, no sentido do muito do seu chamado, daquilo que você queria viver, né? Amém. Amém. É as E recompensas isso. do Senhor. Sim. Odri, mas assim, de um modo geral, de todas essas missões que você já fez até hoje, já deve ter saído do Brasil também? Sim. Algumas vezes? Sim, algumas vezes. Qual foi, assim, o momento mais difícil para você? Mais impactante, que você falou, meu Deus. Bom, teve um momento, assim, muito impactante. Nós estávamos na Espanha. Tem foto desse momento? Acho que sim. Tem? Onde tem uma senhora toda de preto e algumas mulheres. Vamos ver ali. Vamos ver. Bom, acho que pode deixar a foto dessa senhorinha do começo. Volta lá um pouquinho, por favor. A Imaculada, pode deixar essa foto. Essa senhora, Dona Imaculada, ela era a única mulher cristã na cidade dela. Cristã evangélica. Que lugar que era? Aproxima teu microfone, Dri. La Línea de la Fronteira. É Espanha? Espanha, sim. E aí, ela estava discipulando não, ela estava evangelizando uma senhora já muito idosa, que era viúva, e vivia assim, muito triste. Ela já estava viúva há um tempo, vivia com roupas pretas, então ela, enfim, ela se compadecia muito, que ela estava sempre triste. Muito triste. Muito triste. E aí, numa ocasião onde nós éramos um grupo de umas 7 mulheres, eu acho. Vê se tem uma foto que a gente tá assim com uma blusa amarela do Brasil. Ela falou pra gente assim, bom, eu vou fazer uma... Ah, que legal. Essa era a senhora triste. Isso. E aí, ela falou pra gente, ai, se vocês estiverem por perto, vem aqui até a minha cidade, porque eu queria muito que a gente fizesse uma visita pra Dona Maria. A Dona Maria tá sempre tristinha, mas se vocês vierem, a gente vai fazer uma oração e conversar com ela. Então, vejam, a gente tá aí vestidas com umas camisetas do Brasil, né? E nessa cidade, essa senhora, a Imaculada, ela sofria bastante preconceito, assim, as pessoas achavam por ela ser cristã, de uma igreja, assim, ela participava de uma seita. Então, ela Porque tinha... a Europa é muito fria quanto ao cristianismo, né? muito fria. E aí, nós chegamos lá com essas roupinhas amarelas. E o Brasil, gente, ele tem uma abertura, assim. Tem. É um povo feliz. Você quer chegar... As pessoas querem chegar perto da gente. As pessoas vão te ouvir. As pessoas vão te ouvir. E aí, nós fomos na casa dela e tivemos a oportunidade de só, na verdade, testificar aquilo que a Dona Imaculada já tinha começado a falar. Então, ela já tinha falado de Jesus, já tinha orientado tudo e falou, eu tenho umas amigas que vieram do Brasil para te visitar. E aí, ela nos recebeu com todo amor. Que lindo. Só que na cidade, gerou um burburinho, era uma cidade pequena, e aí falaram, Todo mundo ficou eram sabendo. aquelas moças, elas vieram do Brasil, elas são de uma seita, eu acho. Pode ser que, né? Aí ficou aquela situação meio assim, o pessoal não gostou muito, mas a Dona Maria nos amou, nos recebeu com todo cuidado e foi um tempo assim, bastante especial. Ela entregou a vida dela a Cristo nesse dia. Que lindo. E aí a Imaculada conta que ela não era mais uma pessoa triste, que ela realmente tinha entendido o amor de Jesus por ela. Que lindo. Foi uma experiência muito linda. Uma visita, Tinha um pastor né? com a gente, ele não tá na foto, mas ele orou com ela em espanhol, né? Porque ela entendia muito pouco, assim, o jeito que a gente falava, né? Mas foi uma experiência linda, Ela assim. descobriu a verdadeira felicidade, Exatamente, né? Que independe exatamente. de situações, de pessoas. Sim, sim. É a felicidade de conhecer Sim. Jesus E eu verdadeiramente. fico pensando que essa importância da missão, é claro que eu já contei aqui que a gente então fazia missão no meu bairro, Sim. aqui em Praia Grande, com a minha vizinhança, mas quão maravilhoso é quando você tem a oportunidade de sair do seu lugar e
até um outro lugar. Tem uma frase que o Anselmo fala que a luz que brilha num lugar, num ponto mais... Como é que ele fala isso, gente? A luz que brilha mais alto, mais forte, ela brilha mais forte no seu lugar de origem. Sim. Precisa brilhar mais forte no seu lugar de Sim, origem. E aí ela pode brilhar mais longe. Porque não adianta Sim. você falar que você faz alguma coisa fora, mas aqui mesmo ninguém sabe do Exatamente. seu testemunho. impor- E importância isso do também todo, né? vale muito para essa questão da nossa própria família. Eu tô falando por mim, Sim. que não nasci num berço cristão, né? Sim. E eu nessa sede de falar de Jesus para todo mundo, vale lembrar que o nosso maior ministério é de dentro, Sim. é na nossa o seu família, primeiro né? campo missionário é a sua Exatamente. família. Sim. Tem uma frase um versículo E o quanto é de importante que vale isso. o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sim. Eu coloquei no Instagram esses dias. Foi o meu A sua devocional. família, O né? sucesso profissional não vale o E você fracasso da sabe tua que família. é bíblico também, que Paulo fala, né? Que você casou, cuide das coisas do seu marido, em como agradá-lo. Exatamente. Então, até o meu serviço a Jesus, quando sou casada, precisa ser agradável ao meu marido. Sim. Que forte, né? É muito forte. E aí, você falando da Espanha, vocês estavam na Espanha, né? Sim. Mateus 28, 19. Vão e façam discípulos de todas as nações. Exatamente. Sim. E os discípulos fazem o quê? Eles os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o símbolo do novo nascimento em Sim. Cristo. Uma nova Sim. criatura. E faz mais, ensina a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, Jesus. E eu estarei sempre com vocês. Não vai ser fácil, mas eu vou junto. Sim. Gente, é maravilhoso, É né? maravilhoso. Saber que ele tá com a gente até o final, né? Odri, a Amanda se batizou? Amanda se Sim. batizou. Que coisa linda. Eu não lembro a idade certa quando ela se batizou, mas eu acho que entre 14 e 15, por aí. E essa Agora eu foto? fiquei muito curiosa para essa foto. Essa foto é muito boa. Bom, nas viagens missionárias, a gente se divide em grupos e essa é uma viagem muito interessante porque é uma viagem missionária através do esporte. E aí você O fala, esporte está Adriana, sempre envolvido. sempre. Nessas sim. E sempre Entendi. que meu marido tá, normalmente porque ele é do esporte, sim. então a missão é através do esporte. E aí, nessa viagem específica, que foi a minha primeira viagem para fora, eu pensava assim, eu não sou do esporte, o que eu vou fazer lá? Meu Deus! Eu pensei primeiro, não vou. Aí, Sem habilidade esportiva, Adri? nada. Eu vou te colocar para correr no meu grupo. Tá bom. Eu faço. Ó, Não, ela faz academia. eu faço musculação Ah, também. então tá bom. Tá? E eu faço. Eu pratico esporte assim, faço caminhada, Sim, ando de bicicleta. Sim. Mas assim, não é uma coisa que, desde criança você ama esporte? Sim. Não. Sim. Gente, também não deu nem tempo, né? Você viu que É eu engravidei verdade, muito é cedo. verdade. Então, a minha vida- Amandinha veio, né? Amanda ama esporte, a Amanda gosta. Bom, e aí, nessa viagem, eu pensei, puxa, eu vou, não vou? Fui. E você sempre pede, Deus, me usa, né? Eu sei que o Com Senhor pode me certeza. usar, e enfim, para trazer uma palavra e tal. Nesse dia, a gente dividiu em grupos para falar com mulheres. E Então, foi que local? Aqui já é uma cidade de uns 40 minutos de Madrid, eu acho, chama A Espanha Talavera. também, Espanha né? também. Tá bom. A gente fez um trajeto lá pela Espanha, Marrocos, Oriente Médio hoje também tem sido bastante alcançado, graças a Deus. Nossa, Tem sido que um coisa trabalho linda. bem árduo, mas é bem legal. Esse Oriente Médio eu nunca fui. Você precisa ter... É um Bom, pouco mais de é perigo um pouco para mais... mulheres, né? Não é tão Sim, fácil sim. assim. Mas aí nesse momento, pediram para eu compartilhar sobre algum medo. Alguma situação de medo que eu já vivi na minha vida e que eu precisei exercer fé. E aí eu lembrei de uma coisa muito importante. Eu tinha medo de dirigir. Eu sou habilitada desde 2001 e eu acho que eu estava lá em 2012 e eu não dirigia. Um medo por medo. Medo de dirigir. Falava, eu tenho medo de bater Não o carro. consigo, não consigo. Eu tô vendo um ônibus, eu pensava. O ônibus vai passar por cima de mim, né? Então Olha era assim. só. E aí eu comecei a contar essa história. Falei, gente, imagina que medo bobo. Porque você aprendeu a dirigir, então você sabe o que você tem que fazer, Lógico. com responsabilidade e tal. E aí, essa moça, ela tava vivendo uma história de medo. Era outro medo, mas era medo. Sim. Mas eu terminei dizendo que o perfeito amor de Deus, e isso está escrito em Lança João, fora o medo. lança fora Sim. todo o medo. Sim.
E que aquele versículo fez sentido para mim. Porque, gente, uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer é pegar a Bíblia e trazer ela para a prática. Sim. Então, peraí, eu tenho medo? A Bíblia fala que o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. E tá Então, não tudo lá na preciso ter Bíblia. medo. Todo é Todos todo, os né? conselhos. Exatamente. Quando eu termino de falar, ela começa a chorar. E aí eu olhei ela chorando e eu chorei também. Falei, bom, Impactou, né? do meu jeito, uma historinha boba, É. fez sentido para ela. Sim, sim. Ali fez todo sentido para mim também, porque eu Também. falei, eu saí do Brasil para vir até aqui para falar isso para ela. Glória a Deus, É ela entendeu. verdade. E graças a Deus, ela não foi a única. Tivemos outras situações. Sim. Então, assim, quando eu penso nas viagens missionárias, eu penso assim que é extremamente importante a gente sair dessa Da zona de conforto e ir, mesmo, né? É. porque Deus vai usar isso. Ele vai usar. E Deus, ele traz as pessoas certas, né? Sem dúvida. É Sem impressionante. dúvida. E eu Porque... falo que esse olhar missionário não deve ser só fora do país, mas aqui, Não, aqui. em todo lugar, Aqui. porque a gente convive com pessoas a vida inteira, o dia inteiro, e tem gente que esbarra com você e ela tá sedenta por um olhar. Sim. Na por um verdade, ouvido, é por todos uma os oração. dias, né? Quando a gente sai de casa, eu aprendi isso. A dona Joseli tem me ensinado muito. No sentido, assim, de acordar mesmo, me arrumar e antes de sair de casa falar, Espírito Santo, Sim. vamos juntos. Vamos juntos. Coloque no meu caminho quem precisa ouvir de Jesus. E é Exatamente. impressionante, né? Sim. Se As você pessoas orar, ele vai te ouvir. aparecem. É só você É orar. muito né? lindo. Acho que tá lá em, vamos ver, 1 João 5. Ai, um dia eu vou ficar assim, gente. Eu vou falar assim os versículos todos. Olha só. Peraí. Olha que lindo esse versículo, hein? 1 João 5, 14 e 15, tá? Vou ler. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. É maravilhoso. Então pense, se você orar pedindo para o Senhor, você acha que ele não quer salvar pessoas Ele todo quer. dia, o tempo todo? Ele quer. E ele envia as E pessoas. transformar? Ele envia. Então é a vontade dele. É a Então, vontade se você orar dele. segundo a vontade dele, ele ouve É. e responde. Então, é maravilhoso pensar Dri, nessa o que verdade. você deixaria assim de uma recomendação para quem tá vendo a gente, que às vezes é um assunto tudo novo, Sim. mas o que você deixaria assim de palavra, De reflexão. conselho, de reflexão? Em Isso. relação a essa tua vida missionária, em relação às pessoas que realmente vão assistir. Legal. Bom, acho que a primeira coisa é leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam. Aí Eu sou a prova é muito disso. vago falar assim, leia a Bíblia. Então começa lendo o Evangelho de João. Eu Gente, acho que o Evangelho lê, do lê amor. mesmo, sim, lê porque faz diferença na vida da gente. tem uma série que eu acho que ajuda muito a The você Chosen. a você entender Jesus na prática, que é The Chosen. Você vai num aplicativo, baixa ele e assiste. Não tô ganhando nada para fazer, até verdade. porque eles pedem recursos para Sim, fazer sim, sim. essas publicações, né? Então, uma série muito, muito fantástica, assim, maravilhosa. Eu tenho assistido. E uma outra coisa é peça para Deus para que ele te mostre alguém que ame Jesus. Bom, eu amo Jesus, Eu também. mas a minha oração tem sido assim: Deus, me mostre alguém que ame mais Jesus do que eu amo, porque eu quero aprender com essa pessoa. É. Então, assim, se você não conhece alguém que ame Jesus, peça para ele. Fala, É Senhor, eu verdade. quero conhecer alguém que ame o Senhor. Até para iniciar essa caminhada, né? Exatamente. Te impulsiona, te ensina, Te edifica encoraja. muito, né? Te Exatamente. Te Porque é muito motiva. gostoso você ter alguém do seu lado que ama a Deus e que você pode falar dele. É verdade. Sim. É maravilhoso. Porque quando a gente tá Sim. apaixonada Você por só quer Jesus, falar a gente só dele. quer falar dele. Você só não quer é? falar dele. E aí eu falei, É Senhor, isso. eu preciso de amigas cristãs agora. E Deus mandou um monte. Sim. Sim. Glória a Deus. É isso E é aí. interessante você falar, leiam a Bíblia, comecem lendo a Bíblia. Ponto zero, né? Porque como você vai anunciar de um Cristo que você não conhece? Exatamente. Não tem E como que você vai conhecer? Através da Bíblia. Esse é o Cristo que foi
esta é a forma, achei lindo isso quando a gente estava estudando, quem está estudando a Bíblia de quarta-feira vai ver, a forma como Deus quis ser conhecido está revelado nas Escrituras. Nas escrituras. Então Que é ele se revela totalmente também de atualizado, outras né? formas, porque ele é muito maior que tudo. Sim. Ele se revela através da criação, ele se revela através do amor, mas através da Bíblia. Então, quando você estuda a palavra, você entende quem é Jesus. Sim. E o quanto ele nos ama. E o que ele nos quer ama. para você, o que ele fez É por uma você, carta de o que ele amor. faz em você. Sim, sim. Você percebe ele nos mínimos detalhes, né? E tudo começa a fazer muito sentido, porque você percebe que a sua vida não é um acaso, Sim. mas tudo é um propósito de um Deus que está escrevendo a sua história. E É um plano impressionante. perfeito, né? Amém. Porque hoje você olhando a sua história, você percebe todo o cuidado, né, Dri? Certamente. E aí eu penso, foi eu que te convidei para trabalhar comigo? Não! Foi tudo obra Parece de que é Deus Deus. falando, né? Vai lá e chama aquela menina para ela aprender a fazer conta. E planilha. Porque ela vai fazer planilha. É a minha vida. Não aprendi muito bem, mas Porque ela aprendi vai um pouco. precisar fazer conta pra mim, né? Sim. Esse Deus foi cuidado é bom. maravilhoso, Deus foi né? bom comigo e sempre colocou pessoas bem especiais, assim, e tem colocado. E a nossa oração tem que ser essa todos os dias, né? Sim, sim, sem dúvida, uma bênção. Bom, já estamos finalizando, né, Bel? Aliás, já finalizou, né? Eu quero te agradecer, Lu, né? Nós agradecemos a sua presença. Obrigada. Muito obrigada. E que o Senhor continue abençoando esse caminho de missionária, Obrigada. que através da sua vida e da vida do Anselmo, que já está convidado aqui para o nosso podcast, que vocês possam resgatar e trazer muitas vidas para Jesus. Amém, amém. Muito obrigada. Obrigada, gente. Ó, não esqueçam, tá tudo na Bíblia. Tchau.